Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube. E nesta aula de agora nós vamos falar de um assunto bastante importante para todos os profissionais e alunos da área da saúde, que é o entendimento do conceito de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Muito bem, então, gente, vamos lá. Quando nós falamos em pressão arterial sistólica e diastólica, o que significa exatamente cada uma dessas duas pressões? Muita gente que está aí na área da saúde, estudantes, dos vários cursos da área da saúde e também profissionais já formados, ainda tem muita dúvida em relação a esse conceito básico do que é a pressão arterial sistólica e o que é a pressão arterial diastólica, o que difere efetivamente uma de outra e quais são os fatores que determinam essas diferenças de pressão e por que isso acontece, por que uma é mais alta do que a outra, por que a pressão arterial sistólica é mais alta do que a pressão arterial diastólica e muita gente se refere a elas como máxima e mínima. Vamos entender então de onde vem cada uma delas, o que significa e por que a denominação de pressão arterial sistólica e diastólica e de onde vem os valores aí de cada uma dessas duas pressões. Aliás, gente, é importante também vocês aí, quem não tem o conceito muito bem consolidado do que significa a pressão sanguínea em si e a pressão arterial, dá uma olhada no nosso vídeo específico que tem aqui no nosso canal sobre a pressão arterial, o conceito básico de onde vem a pressão sanguínea e, consequentemente, a pressão arterial. E aí volta para assistir esse aqui, fica melhor a compreensão. Vamos lá. Quando nós falamos, então, em pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, o que significa isso? Para a gente entender é simples, vamos ver como é que seria o registro. Imagina que eu estou aqui com um catéter fazendo uma medida direta da pressão numa artéria qualquer, aqui na artéria braquial. Como é que fica esse registro da pressão direta, Eu estou medindo diretamente a pressão com o catéter dentro de uma artéria. Nós teríamos um registro da pressão que eu vou representar ele aqui. Então aqui no eixo da vertical está a pressão arterial em milímetros de mercúrio, desde valores mais baixos, nós já vamos entender isso, de 80 até 120, que é o tradicional lá 12 por 8, nós já vamos entender, 120 e 80, e essa pressão vai estar sendo registrada com esse catéter, ele vai registrar essa pressão dentro da artéria de maneira direta durante um período que é compreendido, um período compreendido pelo ciclo cardíaco. O que é um ciclo cardíaco? É o período de alternâncias entre uma sístole ventricular e o início da próxima. Na verdade, o ciclo cardíaco tem aí também o vídeo aqui no nosso canal, dê uma olhada no conceito, é aquele período de tempo compreendido entre uma sístole e até o início da próxima sístole atrial. Sístole atrial, sístole ventricular, diástole atrial, diástole ventricular. Quando vai iniciar a próxima sístole atrial, nós tivemos o coração fechando um ciclo de trabalho dele, iniciando o próximo ciclo. Então é a alternância de batimentos ou de sístoles atriais e ventriculares. Isso é um ciclo cardíaco. E aí então o catéter vai registrar para a gente essa pressão arterial durante o ciclo cardíaco. Portanto, durante a alternância de sístoles e diástoles, ou seja, durante o período da sístole, da contração dos átrios, e aqui interessa para nós é a contração ventricular, e depois durante o período em que o coração estiver em diástole, em relaxamento. O que vai acontecer? Atenção nisso, vai ficar muito simples para compreender o conceito de pressão arterial sistólica e diastólica. Durante o período de sístole, o que está acontecendo? O coração está contraindo, o ventrículo está cheio de sangue, aí eu tenho a sístole ventricular. Quando eu tenho a sístole ventricular, atenção aqui, o coração ejeto na artéria aorta e nas demais artérias um volume grande de sangue. Na condição de repouso, algo em torno aí de uns 70 ml de sangue a cada sístole. Eu ejeto esse volume de sangue, obviamente, vocês têm lá o conceito da pressão, esse sangue vai e força a parede das artérias, Gera ali uma força e, portanto, gera uma pressão. Nesse momento em que eu tenho a ejeção de um volume grande, o volume de ejeção, aliás, vejam também esses conceitos das variáveis cardíacas, tem um vídeo nosso aí sobre isso, volume diastólico final, volume de ejeção, volume sistólico final, fração de ejeção. Quando eu ejeto esse volume,
Esse sangue aqui, como eu tenho um volume grande, gera uma maior pressão na artéria. E aí o catéter ia fazer um registro para a gente, na sístole, de uma pressão mais alta. Ele ia ter um salto aqui na pressão. Ia registrar aí para a gente numa condição de repouso. Para um indivíduo que tem a pressão normal, não seja hipertenso, atinge ali um valor nesse momento, a gente está ali medindo, e aí tem um registro de uma pressão em torno de 120 milímetros de mercúrio. Pressão essa na artéria, registrada exatamente no momento da sístole ventricular, no período de sístole do ciclo cardíaco. Esse valor, por conta de ser um valor de PA registrado diretamente durante a sístole ventricular, então a essa pressão, a esse valor de pressão, definiu-se como sendo a pressão arterial sistólica, porque é um valor de pressão registrado durante a sístole ventricular. Agora, olha só, aí o coração tem a sístole ventricular e a partir daí entra no período diastólico. No período diastólico, o que está acontecendo com esse volume de sangue que foi ejetado nas artérias, na aorta e nas demais artérias? Esse sangue está escoando, está indo embora. Porque não tem ejeção, o coração está em relaxamento, não tem sangue sendo ejetado. E, portanto, o sangue está escoando das artérias para as arteríolas. Olha o que está acontecendo. Na medida que o sangue está escoando das grandes artérias para as menores, para as arteríolas, atenção nisso. O volume de sangue aqui dentro da artéria, obviamente, está diminuindo porque esse sangue está escoando. Atenção, se o volume de sangue vem diminuindo, e ele vai diminuindo mais, por quê? O tempo todo da diástole. Olha o que está acontecendo. Com o volume de sangue diminuindo, obviamente ele está agora gerando aqui na parede uma menor pressão, está exercendo uma menor força. O que está acontecendo com a pressão ali dentro das artérias? Durante o período da diástole, a pressão está caindo, porque o volume de sangue que tinha nas artérias está diminuindo, porque esse sangue está escoando para os demais vasos, para as menores artérias, para as arteríolas e capilares. Consequentemente, a pressão dentro das artérias, e portanto a pressão arterial, está diminuindo. E ela viria até zero, porque todo esse volume de sangue que está aqui iria escoar. Ela vem num valor até mais ou menos, algo em torno de 80 milímetros de mercúrio. E aí o que acontece? Imediatamente tem uma outra sístole ventricular. E aí a pressão volta a ter um valor mais alto durante a sístole de 120, e aí vem a diástole e vai para um valor mais baixo, em torno de 80 milímetros de mercúrio. Esse valor mais baixo foi registrado quando? Ao final da diástole, que nós tínhamos um volume baixo de sangue por conta desse escoamento. A esse valor menor, denomina-se pressão arterial diastólica, porque foi registrada ao final da diástole, em função do escoamento. Pronto. Quando eu tenho agora uma nova sístole, ejeta de novo aquele volume em torno de 70 ml, aumenta o volume de sangue aqui dentro das artérias, do leito arterial, aumenta a pressão, depois ele vai escoando. Pronto, gente, isso é o conceito de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica. Notem que a pressão arterial sistólica, altamente influenciada pelo volume de sangue circulante, e a pressão arterial diastólica, altamente influenciada por aquilo que sobra, entre aspas, de sangue, enquanto o coração está em relaxamento, enquanto ele está no período diastólico do ciclo cardíaco. Entendam isso, quanto pior for esse escoamento de sangue, por exemplo, porque eu tenho placas de ateroma aqui depositadas, ou porque o indivíduo tem uma disfunção endotelial, inclusive tem vídeos sobre isso aí no nosso canal, o que acontece? Se eu tenho isso aqui, o atrito é maior, o escoamento é pior. Escoa menos sangue das artérias para as arteríolas, porque aumenta a resistência vascular periférica. Nós temos esse conceito no vídeo nosso lá sobre pressão arterial. E aí, se tem mais dificuldade para escoamento por causa da resistência, tem um volume de sangue maior, sobra um volume de sangue maior dentro das artérias no período diastólico. O que aconteceria com a pressão arterial diastólica? Ficaria mais alta, 90, 95, 100 milímetros de mercúrio. E aí eu vou lá e ejeto mais um volume de sangue durante a sístole,
Como eu encontro aqui um volume maior na diástole, injeta na sístole, a sistólica subiria também. Esse seria o caso de um indivíduo hipertenso, sistólico e diastólico. Na verdade, ele é primariamente hipertenso diastólico, porque ele compromete o escoamento do sangue. Aqueles indivíduos que têm um aumento grande do volume do leque, por conta do sódio, às vezes até um tratamento com corticoide, acabam tendo um aumento maior do volume e tem um impacto maior sobre quem? Sobre a pressão arterial sistólica e um impacto menor sobre a diastólica. O indivíduo essencialmente hipertenso sistólico. Isso também tem aí no nosso canal, né, esses conceitos também todos sobre a etiologia e os fatores relacionados à hipertensão sistólica, diastólica e ou sistólica e diastólica. Pronto, pessoal, espero que tenha ficado claro. Esse é o conceito, então, é daqui que vem a pressão arterial sistólica e diastólica, é isso que ambas significam, e é esse aspecto aqui, né, essa alternância entre sístoles e diástoles, e o esquema de ejeção e escoamento de sangue das artérias, é isso que determina o valor de ambas, né? Essa alternância de valor de pressão arterial ao longo do ciclo, e é por isso que o valor mais alto é definido como pressão arterial sistólica e o valor mais baixo da PA ao longo do ciclo é definido então como a pressão arterial diastólica. Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa aí a sua curtida e se inscrevam no nosso canal e aproveitem todos os demais vídeos que nós temos relacionados a esse tema e a todos os demais temas aqui no nosso canal. Muito obrigado, pessoal.